acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar o imerecido amor do Pai, que assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Estamos estudando essa série de mensagens intitulada Descobertas. E hoje eu quero, nessa noite, estudar com vocês o tema Descobrindo o valor do voluntariado cristão. Descobrindo o valor do voluntariado cristão. Mas antes de analisar a passagem bíblica que nós iremos estudar nessa noite, deixe-me pedir a tua colaboração com a tua imaginação nesse momento. Suponhamos que você seja um pai ou uma mãe de uma criança pequena. Você vem à igreja, a nossa igreja, a Igreja Batista Betel. E a nossa igreja, ela tem uma proposta pedagógica que visa ensinar o evangelho todo de Jesus, desde uma criança em idade maternal até a pessoa da terceira idade. Ok? Você tem um filho pequeno e você o acompanha até o ministério responsável pelas crianças, o ministério infantil. E ao chegar no ministério infantil, você se depara com a seguinte situação. Você encontra ali um líder e 9 crianças. Um líder e 9 crianças, e as crianças ali na faixa de 5 anos. 5, 6, 7 anos. E você vai levando o 10º ou a 10ª criança ali para o ministério infantil. Quando você chega ali na porta, você observa aquela cena, tem um líder, 9 crianças. Qual é o teu próximo passo? Você pega teu filho ou tua filha, dá um beijo e fala, vá. E desce e vem para o culto. Essa é a opção 1. Opção 2. Você olha para aquela situação e fala, aqui meu filho não fica não. Você pega teu filho, fica ali fora, segurando ele, e a criança, pai deixa, e você fica, né? Porque criança quer puxar, porque você pensa, vou esperar pelo menos mais uma pessoa, e fica ali, esperando. Segunda opção. Terceira opção, você olha aquela situação, e você diz o seguinte, irmão, eu posso te ajudar a cuidar dessas crianças? Qual é a tua reação? Qual é a tua atitude? Opção 1, deixa teu filho e deixa ele lá com um líder, com 10 crianças. Opção 2, fica esperando outros líderes chegarem para poder deixar o teu filho. Ou opção 3, você se voluntaria naquele momento para servir a Deus cuidando daquelas crianças. Obviamente, esse exemplo poderia se aplicar não apenas à criança, mas a todas as áreas da igreja, desde a introdução, da área de som, multimídia, a área musical, a área de ensino, mas eu optei por escolher o exemplo das crianças. Ao observar um pouco
o cenário da nossa igreja e de algumas igrejas que eu conheço, a reação mais comum é a opção 1. A opção 1, onde o pai chega ou a mãe chega, coloca o teu filho naquele ministério, não importa que tenha uma pessoa para 10 crianças. Eu comecei a me perguntar por que esta é a reação mais comum numa igreja. E aí veio uma série de ideias que podem levar-me a uma resposta a essa pergunta. A primeira é, ao interpelar uma pessoa como essa que deixou seu filho, ele poderia responder algo do tipo: eu não faço parte desse ministério. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Meu ministério é a área da música, não é cuidar de criança. Poderíamos responder alguma coisa do tipo: olha, eu trabalhei a semana inteira, estou cansado, e eu vim para a igreja para cultuar a Deus e não para trabalhar. É uma outra resposta. Poderíamos ouvir respostas do tipo: não é o meu dom, eu não tenho dom com criança. Tem que ter dom, tem que ter treinamento, tem que ter capacitação. Outra resposta: eu não ganho dinheiro para isso. Não tenho salário para isso. O meu chamado é outro. E as respostas vão se avolumando, porque afinal de contas, nós não queremos muitas vezes a responsabilidade com aquele momento. Mas por que nós tomamos uma iniciativa como essa? Afinal de contas, nós trabalhamos para o mesmo Deus, servimos com o mesmo propósito, mas eu coloco entre servir a Deus um ministério. Eu falo, eu não faço parte desse ministério, logo eu subentendo que eu não posso colocar as mãos para ajudar ali aquele líder com aquela criança. Por eu entender que eu trabalhei a semana inteira e que eu vim para a igreja cultuar, eu entendo que o culto é esse momento aqui, e cuidar de criança não é um culto a Deus, não é adoração a Deus. Eu faço uma separação das coisas. Logo, eu acabo não servindo. Ou eu sirvo a Deus dentro dos parâmetros que eu estipulei para servir a Deus. Num dia, num horário, num momento em que eu tenho um tempo livre. E muitas vezes se ensina isso. Você quer ser um voluntário? Quero. Então qual é a tua disponibilidade? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual é o teu horário? Qual é a tua janela? Então você pode servir a Deus nesse horário, nesse local. E aí nós temos isso em mente. Meu horário para servir a Deus é terça-feira, das 7 da noite até as 8 horas. Não é domingo, sinto muito, ó. Espero que alguém aqui tenha horário das 6 da tarde de domingo até as 8 para servi-lo como um voluntário. Porque não é o meu horário para servir a Deus como voluntário. Assim começam as ideias, começam a transitar muitas vezes as desculpas para não servirmos a Deus. Nós muitas vezes deixamos de nos interessar pelas coisas de Deus. E aí, nós podemos olhar nas Escrituras o que Deus procura nos ensinar a respeito do servilismo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Leremos dos versículos 28 ao 32. Mateus 21, capítulo 21, versos 28 a 32. A palavra de Deus diz o seguinte: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça, e não creste nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Palavra eterna do nosso Deus. As pessoas estão ocupadas demais para servir a Deus. Vivemos numa sociedade onde servir não é algo nobre. Nós temos uma visão equivocada daquele que serve. Achamos que a pessoa que nos serve é a pessoa inferior. E esta não é uma visão apenas da nossa sociedade. Isso sempre foi a visão da humanidade. Quem está servindo é a pessoa menos importante em relação àquela que é servida. Olhamos para a nossa sociedade, onde tem várias pessoas. Essas pessoas querem ser servidas. Nós queremos ser servidos. E quando não somos bem servidos, tem um negócio chamado 0800. Você pega ali, liga para o 0800 e faz uma queixa. Eu não fui bem servido. Eu paguei por um serviço e não fui bem servido. E algumas reclamações devem ocorrer para a melhoria dos serviços, sejam eles públicos, privados e até mesmo de algumas igrejas e instituições do terceiro setor. Servir é uma das características do nosso Deus. Servir é uma das características do nosso Deus. Jesus disse isso, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em um outro momento, Jesus falou: quem é o maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que está servindo? A resposta foi automática: aquele que está sentado, ou os que estão sentados à mesa, que são as pessoas mais importantes. E aí Jesus chocou os discípulos falando o quê? Eu sou o que está em pé servindo. Eu sou o que está em pé servindo. Quando nós olhamos para essa questão de servir, que muitas vezes soa como uma ideia de inferioridade, Jesus está dizendo: eu vim servir. Eu vim aqui servir, eu vim dar um exemplo. Mas a questão é que hoje a geração de cristãos acabam tendo a seguinte visão: eu quero ser servido. Eu venho para a igreja para ser servido. Eu transito no mundo para ser servido. O mundo tem que se curvar aos meus pés. E essa visão que é tão enraizada dentro de nós, ela muitas vezes entra dentro da igreja. E quando nós nos tornamos cristãos, essa visão ela passa por uma transformação. Você no passado vivia para servir a si mesmo. Agora você vive para servir a Deus e ao próximo. Em terceiro lugar fica você. Em terceiro lugar fica você. As pessoas estão preocupadas demais em ganhar dinheiro, em estudar, em fazer coisas, quando a obra de Deus vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto e qualquer outro lugar na escala de prioridades na vida dele. Isso aconteceu nos dias do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele fala justamente contra a atitude do povo em relação à obra de Deus. O profeta Ageu diz que o povo trabalhava e não se saciava. O povo acumulava dinheiro, mas era como se entrasse numa sacola ou num bolso furado. Você já teve essa sensação? Trabalha que nem um camelo. Não entendo, né, esse ditado, trabalha que nem um camelo, né? Mas enfim, trabalha muito. E muito mesmo. Faz horas extras. E aí você pensa, esse mês eu vou ganhar muito dinheiro. E da mesma forma que entra aquele monte de dinheiro, some, e você fala, meu Deus, para onde foi esse dinheiro?
Para onde estão indo essas coisas? E a resposta que Deus deu ali para o povo de Israel é porque eles estavam priorizando a sua vida e não a obra de Deus. Será que muitos de nós aqui não se encaixam também dentro desse mesmo viés? Dentro dessa mesma situação? Bom, voltemos ao texto. Afinal, ele é o objeto para nós estudarmos nessa noite. Jesus, ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. E ele está falando da sua autoridade. E agora, nesse texto, ele usa uma parábola para mostrar a respeito das pessoas que estavam acreditando nele e as pessoas que não estavam acreditando nele. E ele usa a figura daqueles, do filho, mas de um dos filhos, que o pai chega até ele e fala: filho, vá trabalhar na minha vinha. E o filho fala: não vou. Filho marrento, né? Não vou. Mas ele reconsiderou e foi. E depois o outro filho falou que iria, mas não foi. E aí Jesus usa justamente esse exemplo para falar: olha, a salvação, as boas novas do Evangelho, está sendo reconsiderada por outros, como as prostitutas e os publicanos. Eles estão reconsiderando. Já vocês, que conhecem a lei, os religiosos, a nação de Israel, aqueles que se julgam dignos, estão ignorando essa salvação, estão ignorando essa verdade. Esse texto fala principalmente da salvação, do povo reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Mas esse texto também pode nos dar algumas diretrizes a respeito do voluntariado, do servilismo. Nós podemos encontrar aqui a primeira ideia a respeito do cenário que nós encontramos em relação a alguns cristãos. Dentro da igreja existe um grupo de pessoas que dizem: conte comigo, conte comigo. Mas quando nós vamos atrás dessa pessoa, ela se omite totalmente. Aqui nesse texto nós podemos então extrair a primeira lição, que a religiosidade, ela serve muitas vezes como um impedimento para as pessoas servirem a Deus. A religiosidade do povo ali de Israel impedia que o povo adorasse verdadeiramente a Deus e reconhecesse que Jesus era o Messias. A religiosidade gera a seguinte expressão: Deus, conte comigo. Mas quando Deus chama você para alguma ação, você simplesmente cai fora, se omite, não dá atenção. Quantas pessoas na igreja já não disseram essa frase: conte comigo para estar na escola bíblica, mas não vem. Conte comigo com os dízimos e ofertas para a obra de missões, para o sustento da causa. Levantam, votam, mas não fazem a parte deles. Quantas pessoas dizem: Senhor, eis-me aqui, me mostre o que eu tenho que fazer. Mas quando Deus mostra, ele simplesmente ignora. Quantas pessoas não colocam justamente uma série de desculpas para não se envolver com as coisas de Deus? E aqui eu digo para você algo muito importante para você refletir. Se você não tem compromisso com as coisas de Deus, por que Deus deveria ter compromisso com as suas coisas? Repito. Se você não tem compromisso com as coisas de Deus, por que Deus deveria ter compromisso com as suas coisas? Veja bem, pastor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Aí você é um crente, aí responde: Deus é fiel, mesmo se a gente for infiel. É verdade. Deus é fiel
à palavra dele, não ao infiel. Deus é fiel à palavra dele, não ao infiel. Deus não foi fiel com os adoradores de Baal. Deus não foi fiel com os adoradores de Maloque, de Mamon, Astarote. Deus não foi fiel com essas pessoas. Deus foi fiel à palavra dele. É por isso que nós podemos falar com certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus é fiel à palavra dele, mas muitas vezes nós não queremos ter compromisso com as coisas de Deus, mas queremos que Deus tenha compromisso com as nossas coisas. Surge dificuldade no teu ambiente de trabalho, ai meu Deus, me ajuda. Mas aparece uma situação no reino de Deus, que requer de você uma ação imediata. O que você faz? Vou ligar na igreja, vou falar com alguém diferente. Algumas vezes vamos ter que ligar para a igreja, de repente para uma intervenção, mas tem coisas que é para você tomar frente. Você finge que não é com você. É igual, sabe aquele passageiro que senta no assento preferencial, no transporte coletivo, e aí entra uma pessoa de idade, ou uma mulher grávida, e aí o que ele faz? Finge que está dormindo. Fecha o olho na hora, é sonífero. Coisa absurda, né? Tem ali assento reservado, e a pessoa olha que entrou ali uma pessoa que devido ao uso daquele assento, e a pessoa olha, dormir, tem sono, finge que não é com ele, e fica bravo quando alguém cutuca ele, né? Por favor, você pode ceder o assento aí para essa pessoa de idade, ou essa moça gestante? Parece um bicho, né? Finge que não é com ele. Mas quantos cristãos não são assim? Deus está falando, filho, tem 9 crianças, teu filho é o 10º. É com você. É você que tem que estar ali. É você que tem que falar, olha, eu estou aqui para te ajudar. Me fala o que eu tenho que fazer. Como é que eu posso te ajudar? Já que tem um líder lá, como é que eu posso servir aqui? Tem alguma forma? Quer que eu pegue água? Quer que eu fique aqui? Quer que eu fique brincando de vivo morto com as crianças? Enfim, é com você, não é para outro. A religiosidade, ela nos impede de enxergar as oportunidades, assumir compromisso e não cumprir. Por outro lado, nós encontramos o segundo exemplo de um outro filho que reconsiderou. E nesse exemplo desse filho, eu consegui, pelo menos, vislumbrar uma resposta a respeito de como poder levar uma pessoa a servir a Deus. Eu estava pensando, como é que nós, igreja, podemos motivar alguém a servir a Deus aqui na igreja e servir a Deus no reino dele? E aí me veio algumas ideias. Por exemplo, podemos fazer uma conferência de voluntariado. E fazemos aqui uma mega conferência sobre o que é ser voluntário, o que é ser servo, e vamos usar o ensino. E aí veio ao meu coração, à minha mente, que nós já temos feito isso. Então, bom, podemos ensinar? Podemos continuar ensinando, mas será que é a solução? Talvez não seja. Porque quantos aqui já não participaram de um seminário, como ser voluntário, como servir a Deus, e até hoje não serve a Deus? Tive outra ideia, para que as pessoas sirvam a Deus, sejam voluntárias na causa, podemos colocar, por exemplo, mais ministérios. Ao invés de 10, de 20, podemos colocar 50 ministérios. E agora com 50 ministérios, você não vai ter desculpa para não servir a Deus. E aí sabe o que veio à memória? Algumas igrejas que não têm apenas 50 ministérios, tem quase centenas de ministérios. E ainda tem gente que não serve a Deus. Porque a razão para alguém servir a Deus não é o ministério, não é a situação. Já sei então, pensei na ideia de nós criarmos uma central do voluntariado. Quero ser um voluntariado, vai lá, dá teu nome, depois a gente entra em contato, fale comigo, fale com o pastor Guilherme, com o ministro Rubens, ou qualquer líder. Mas eu lembrei, algumas pessoas também
nós já fizemos isso. E poucas pessoas nos procuraram. Então eu falei, meu Deus, o que fazer para motivar as pessoas a te servirem? Vamos fazer aqui um verdadeiro apelo, choro. Vamos colocar imagem de criança remelenta, de pessoas aí passando necessidade. É você. Fazer um apelo emocional. Será que vai funcionar? Não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque se a pessoa não tem compromisso com Jesus, nada nesse mundo, nem ninguém, conseguirá tirar ela da cegueira espiritual da sua vida. Foi o que aconteceu com esse primeiro filho, que falou diretamente para o pai. Quando o pai falou, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero, não vou. Mas ele reconsiderou. E ao reconsiderar, ele foi trabalhar na vinha. O que nós podemos aprender com esse texto aqui? Que a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, nós reconsideramos as nossas atitudes tomadas sem Jesus. No passado eu era uma pessoa egoísta. Agora, através de Jesus, eu sou uma pessoa solícita, generosa, amorosa. No passado eu era uma pessoa que se preocupava simplesmente com o meu status. Hoje não. Eu me preocupo com a glória de Deus. Eu não me preocupo se alguém vai olhar para a minha vida e falar, nossa, que pessoa feia, que pessoa chata. Não, eu estou preocupado como Deus me enxerga, como Deus se importa com aquilo que eu estou fazendo. Se Jesus não tocar no teu coração, vão serão minhas palavras, vão serão as palavras de qualquer pregador, vão serão qualquer campanhas, vão será qualquer iniciativa para que você sirva a Deus. Porque é impossível alguém que professa amar a Deus e não se entregar a Ele para servi-lo e adorá-lo. É impossível. As pessoas não servem a Deus não é porque não tem um ministério. As pessoas não servem a Deus não é porque tem uma situação difícil na igreja. As pessoas não servem a Deus porque elas não querem um compromisso com Deus. E aí surge uma série de desculpas. Estou cansado, sou velho, sou jovem, sou criança, sou pobre, sou rico. Tenho que viajar, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Todas essas desculpas que você dá hoje, nós damos hoje, não vão colar naquele grande dia quando eu e você estivermos face a face com Deus. Não vai colar. Então, se você acha que vai servir Deus, sabe que eu tive que dedicar tempo para os meus estudos e não te servir. Você acha que isso vai dar certo? Se você ler a Bíblia, você já sabe que não vai dar certo. Há tempo para todas as coisas, Deus. Debaixo do céu, sim. Há tempo para todas as coisas. Servir é contínuo. Servir é contínuo. Você serve a Deus em todos os lugares. E agora eu quero que você olhe para o servilismo a Deus no reino dele. Às vezes nós olhamos para esse nosso querido Brasil e para nosso planeta e criticamos muitas vezes. E algumas críticas, através das críticas, surgem as melhorias. Mas digamos que você esteja numa escola pública, aonde a falta de professores e uma série de limitações. Mas uma das limitações você identificou, aquela escola que você está, não tem biblioteca e não tem um laboratório. Vamos focar na biblioteca, para ficar mais simples. Você já levou em consideração que Deus quer e pode usar a tua vida para movimentar outras pessoas para criar uma biblioteca na tua escola? Você já considerou a possibilidade de você, através de você ali, Deus está te usando para fazer a transformação daquela escola que era conhecida pelo tráfico, conhecida pela ignorância,
conhecida pelo relapso, se tornar uma das melhores escolas públicas aqui de São Paulo. Mas nós pais, agora vamos olhar para os pais, nós temos filhos numa escola pública, e o que vai acontecer e o que já está acontecendo é que muitos filhos de pessoas que outrora pagavam escola particular, por causa do desemprego, do que está acontecendo no nosso país, vão voltar para uma escola pública. E ao voltar para uma escola pública, você vê que teu filho tem ali uma série de coisas que faltam naquela escola. Qual é a nossa primeira reação? Vou tirar meu filho dessa escola. Mas você já pensou na possibilidade, como um crente em Jesus, de se reunir com outros pais para mudar aquela realidade daquela escola? Mas pastor, isso é servir a Deus? É claro que é servir a Deus. É claro que é servir a Deus. Porque eu sou um cristão. Tudo que eu faço para a glória dele. No teu bairro tem um posto de saúde? Eu imagino que sim. No posto de saúde, às vezes não tem médico. Você já pensou em sentar ali com o diretor, o responsável daquele posto, e ver o que está acontecendo? E procurar ajudar, e movimentar os moradores, para melhorar a região onde você mora. Já pensou em participar do Conselho de Segurança do teu bairro, para melhorar a segurança das ruas onde você mora? Ah, pastor, isso não dá certo porque você não está ali, como um crente em Jesus. Não dá certo porque você não coloca as mãos para fazer a obra de Deus nesse mundo. Você não serve a Deus. Você acha que servir a Deus é pegar uma Bíblia, vir à igreja, cantar, orar, acabou, ponto, vamos para a próxima fase, checklist, ir para casa, assistir Fantástico, dar risada, dormir, acordar cedo. Amanhã é feriado, então não tem que acordar cedo, né? Mas descansar. É isso. Você pode servir a Deus no ambiente do seu trabalho, com ideias criativas para reduzir custos e otimizar a produção. Na tua casa, a mesma coisa. Você pode usar a criatividade para servir na tua casa. Como? Vamos reduzir o tempo de banho. Vamos armazenar água de chuva da maneira correta, tampando para não gerar ali mosquito, foco da dengue. Mas isso tem a ver com o reino? Tem, é reino de Deus. Eu estou servindo ao meu Deus, sabe por quê? A palavra do Senhor nos instrui que tudo que nós fazemos, em obras, ações, seja feito para a glória de quem? De Deus. Mas eu acho que servir a Deus é só se eu vir aqui na frente e tocar. É só se eu vir aqui na frente pregar. É só se eu dar uma aula. É só se, por exemplo, eu fazer alguma coisa importante. Não. Nós servimos a Deus em todas as coisas, em todos os lugares. Olhando para a igreja. A igreja depende da graça de Deus. É um corpo. E nós fazemos parte desse corpo. Tanto é que nós somos chamados de membros do corpo de Cristo. E nós somos chamados para servir um ao outro. Não em disputa, mas em unidade. A igreja de Deus poderia fazer muito mais coisas, mas nós não conseguimos fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós encontramos muita gente querendo ser servida, enquanto ela poderia estar servindo. Quantas pessoas poderiam estar sendo abençoadas pela tua vida, se você usasse o seu talento para a glória de Deus? Quantas coisas não poderiam estar sendo realizadas aqui nesse prédio que nós consagramos para adorar a Deus, através da tua vida, das tuas ideias? Poderíamos ter todo domingo almoço. Nós não temos, porque não temos pessoas que nos ajudem para todo domingo ter almoço. Poderíamos ter almoço semanal. Não temos. Poderíamos ter escola bíblica à tarde. Não temos, porque não temos pessoas. Poderíamos ter mais pessoas, sabe que essas pessoas com jaleco vinho, que recebem ali você na entrada? Poderíamos ter mais pessoas aqui para nos ajudar a receber você e outras pessoas que nos visitam, mas nós não temos. Poderíamos ter mais
conselheiros bíblicos para ajudar pessoas que precisam de uma resposta de Deus, de alguém que ore com Ele. E você não está aqui, não usa seu dom e talento. Poderemos ter pessoas para nos ajudar a levar, buscar e levar pessoas da terceira idade, que têm limitações, para andar da sua casa até a igreja. Poderíamos ter mais pessoas idosas aqui entre nós, mas nós não temos, porque as pessoas não usam seus dons, talentos para servir o reino. Poderíamos ter mais crianças, através de pessoas, moradores, convidarem as crianças do seu prédio, do seu bairro, da sua rua, para vir ouvir a palavra de Deus. Poderíamos ter mais casais aqui sendo trabalhados para manter o casamento e não o divórcio, se pessoas comprometidas com Jesus simplesmente falassem: eis-me aqui, Senhor, eu vou te servir e eu quero te servir. Mas nós agimos pelo poder da graça de Deus, e mesmo quando pessoas omitem-se a servir a Deus, Deus faz a obra dele. Deus não depende de nós para fazer a obra dele. Deus não depende de mim e de você. Se você acha que Deus está implorando: venha, por favor, faça a minha obra, não. Jesus, ele era muito prático. Você quer me servir? Vem. Não quer? Ele nem gastava saliva. Nem gastava saliva. A obra de Deus será feita. A obra de Deus vai ser cumprida. E Deus nos dá um privilégio de fazermos parte dessa obra dele. E você pode simplesmente falar não ou sim. Falando não, as consequências você colherá. Falando sim, você vai ter consequências. Mas o resultado final vai ser aquela palavra maravilhosa que todos anseiam ouvir: servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Você não gostaria de ouvir isso? Eu anelo ouvir isso. Foi fiel no pouco, vou te colocar no muito. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Mas enquanto eu e você colocamos desculpas para servirmos a Deus, há pessoas que poderiam estar sendo assistidas agora e não estão, por causa da dureza do nosso coração. 2 filhos, 2 histórias, 2 respostas. Um disse não, reconsiderou e foi. E esse aqui é comparado aos publicanos, às prostitutas, que desfrutam das benéfices de Deus. Por outro lado, tem um outro filho que disse que iria e não foi. É ruim, né? Você colocar ali na agenda: fulano vai vir, e aquela pessoa não vem, né? Você já passou por essa decepção? Fulano ou fulana me falou que viria, e aí você fica ali esperando, né? Que horas? 5 horas. Aí você está ali, deu 5 horas, nada. 5:01, nada. 5:10, 15, 20, 6 horas, nada. E aí você liga para a pessoa: caixa postal. Aí quando você encontra-se com ela, no outro dia depois, aí a pessoa fala: esqueci. É claro, não vai ser tão verdadeiro. Não, você não sabe o que aconteceu, né? Aconteceu um negócio assim. Às vezes acontece. Situações adversas. Mas é horrível, né? Você ter o aval de alguém que se compromete com você e no final abandona o barco. Ou melhor, nem entra no barco, né? Nem entra no barco. 2 filhos, 2 respostas, 2 situações. Descobrir o valor do voluntariado cristão é entender que eu sirvo ao meu Deus, não pelos aplausos humanos, não pelos louros, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero te convidar agora
a refletir em tudo que foi apresentado para você. 2 filhos. Qual desses filhos você é? O que diz, eu não vou, mas reconsidero? Ou você é do tipo do filho que fala, não, Deus, conte comigo. Estamos juntos, Deus. Toca aqui. E você não vai. Que filho você é? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? Qual é a tua desculpa? Não faço parte do ministério? Deus não te chamou para o ministério. Deus te chamou para uma vida. A vida cristã é muito maior. Deus não te chamou para um departamento. Deus te chamou para o reino dele. Deus te chamou para o reino dele. E nesse reino, nós temos a dádiva ou a alegria de servi-lo. Mas esse momento é teu. Vou deixar você pensar um pouquinho, depois nós iremos orar juntos, tá bom? Continue orando. E eu gostaria de provocar você uma reação vinda do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Essa é a minha oração nesse momento. Que o Espírito complete o que eu não consigo fazer, que nenhum homem faz. E eu lhe pergunto, que filho você é? Que tal hoje você começar como esse filho que reconsiderou e volte-se para Deus. Tanto talento que você tem, tanta capacidade que você deixou ser anulada, ofuscada, porque alguém também te falou alguma coisa que não devia e você internalizou. Mas hoje você quer tomar a decisão de reconsiderar essa área na tua vida e servir a Deus aqui ou em qualquer outro local que você estiver. Você gostaria que orássemos pela tua vida? Se você deseja, aonde você está, você também vai se colocar de pé. Nós iremos orar juntos. E a tua decisão é muito simples. Pai, eu estou reconsiderando que eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero te honrar. Eu não quero ser como aquele filho que disse que conte comigo, mas não fez a sua parte. Se é desejo teu, é uma ação tua. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Deus conhece o teu coração, minha irmã. Deus conhece o nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te servir, te obedecer, mesmo que isso tire o nosso conforto, mesmo que isso faça com que o nosso nome seja esquecido nas rodas de amigos, no círculo até mesmo familiar, nós queremos te servir. Pai, se existe algum empecilho, meu Pai, na vida de algum irmão ou uma irmã, que diante de uma situação clara e visível para
te servir, não tem feito isso. Em nome de Jesus, meu Pai, quebre as correntes que aprisionam essa pessoa, que impedem que ela te sirva. Senhor Jesus, eu te imploro, meu Pai, em favor daqueles que dia após dia têm trabalhado na tua vinha. O Senhor sabe, meu Pai, que não tem sido fácil. Alguns, ó Pai, estão de sol a sol. Alguns estão com as mãos machucadas, mas estão regozijando no Senhor, porque eles entendem que tudo que fazem é para a tua glória. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor fortaleça aqueles teus filhos que estão trabalhando na vinha, meu Pai. Que eles possam ser revigorados pelo teu Santo Espírito nesse momento. E mesmo que outros trabalhadores se neguem a trabalhar no teu reino, na tua obra, Pai, que o Senhor nos dê, ó Pai, a alegria de trabalhar nela. Nos dê essa alegria. Ó Deus, nos dê estratégias, nos dê sabedoria. Ó Senhor, e que os impedimentos sejam quebrados no poder que existe no nome de Jesus. É a minha oração, nesse nome de poder, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida.